Amém. Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 12, intitulado, né, Os Demônios. Nós já viemos já numa sequência de aulas, nas últimas aulas, desde a interpretação, desde que saímos da aula de interpretação da Bíblia, né? E nós falamos um pouco sobre esses seres espirituais, de maneira geral, sua natureza, sua criação, seu papel, né, na obra de Deus. E hoje nós vamos especificamente falar de um grupo deles, né? Na última aula a gente falou um pouquinho sobre, vamos dizer assim, os anjos de Deus, né? Do ponto de vista de quem são os serafins, os querubins, a sua participação no plano de Deus ao longo da história. Mas também é verdade, e nós estudamos isso, que o terço, né, dos anjos criados pelo Senhor caíram junto com Satanás e sua rebelião. Nós vamos estudar esse texto hoje, essa aula hoje, estudo de número 12, falta só essa, mais uma aula para nós terminarmos esse primeiro semestre da turma 2, módulo 1, né, do Seminário Teológico de Base aqui, da Escola de Discípulo, que é o Ministério de Ensino, né, do Ministério do Deuteronômio. Nós vamos orar agora, o Cristiano vai orar para nos abençoar em nome de Jesus também. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por mais uma noite, Senhor, que nós estamos reunidos com nossos irmãos para participar dessa aula e buscar teu conhecimento, a sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, e te peço que cuide dos nossos irmãos que estão presentes e que não estão presentes, Senhor. Que o Senhor possa ministrar essa aula junto com o pastor Lúcio e dê entendimento e clareza para que nós possamos absorver todo o seu conhecimento, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar, né, o título é Demônios, né, os demônios, a sua natureza e a sua atuação, né. O texto-chave hoje para a nossa aula é o texto que se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz que, pois a nossa luta não é contra pessoas ou contra a carne, em algumas versões, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, nossa luta não é contra pessoas, né, contra a carne, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse texto está em Efésios 6:12, e Efésios 6 é um texto muito poderoso, né? Se você já teve a oportunidade de ler o livro de Efésios, você vai ver que Paulo abre, né, o livro de Efésios falando sobre o plano poderoso estabelecido por Deus Pai na eternidade, junto com Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, estabelece um plano, né, na eternidade para a salvação do homem, e ele vem em Efésios falando um pouco sobre esse processo, né, do poder da atuação o Pai planeja, deseja no seu coração, o Filho vem e executa, e o Espírito é aquele que continua essa obra, trazendo da morte do pecado para a vida todo aquele que crê no nome de Cristo Jesus, e diz que esse poder é necessário, o mesmo poder necessário para trazer Jesus da vida para a morte, da morte para a vida, foi o poder necessário para fazer eu e você acreditarmos em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, receber a Cristo é um ato completamente espiritual, e toda essa atuação não vem de nós, mas do próprio Espírito. E ele vai evoluindo, falando sobre, a partir daí, uma nova criação, a igreja, né, como sendo a nova humanidade estabelecida por Deus. E ele vai falando sobre diversos temas, até que ele fala de comunhão, né, sobre pais e filhos, né, sobre a submissão no casamento, fala sobre a comunhão na igreja, e termina com um capítulo poderoso tratando das armas espirituais para a nossa guerra, ou o texto conhecido como sendo a armadura de Deus, né? Ele fala, olha, nós precisamos entender que, apesar, né, basicamente o que ele diz apesar de todo esse plano da atuação do Espírito, da atuação do Senhor nas nossas vidas, a ponto de nos libertar do pecado, da morte que nos aprisionava, nós também temos uma luta ainda a ser travada, né? E esse é um termo que eu vou introduzir hoje para vocês, mas que vocês vão ver durante toda a escola de discípulo aqui, todo o Seminário Teológico de Base, que a gente chama de tensão teológica, tensão mesmo, igual uma corda puxada, né, tensionada. Existe uma tensão teológica em nós que é conhecida como já, mas ainda não. Nós já somos salvos em Cristo? Já, mas ainda não, né? Nós já temos a libertação do pecado? Já, mas ainda não completamente. Por quê? Porque só estará concluído, né, 100% concluído, quando Jesus vier, né, e com poder e grande glória, né, e resgatar a sua igreja, tanto aqueles que dormiram no Senhor, que dormiram ou morreram no Senhor, né, como diz lá em Tessalonicenses, tanto aqueles que estão vivos, que serão transformados, quanto aqueles que morreram no Senhor,
e aí nós viveremos eternamente com Deus, então estará completa a obra, já não será já, mas ainda não, mas já e para sempre. Então existe essa tensão e ele diz, olha, apesar do Cristiano, da Eliane, da Daniele, do Lúcio, serem salvos, terem sido alcançados, né, aquilo que diz lá em Efésios 2:8, né, vocês não são salvos, vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Ele diz, olha, apesar de nós termos sido alcançados pela graça, nós temos na fé a base de tudo que nós cremos, verdade é que já estamos salvos, mas ainda não, e ainda participamos aqui, né, nesse mundo de uma guerra espiritual. E ele diz que essa luta, essa guerra, não é contra pessoas, né? Não é contra o seu vizinho, não é contra o seu ex-melhor amigo, não é contra a sua esposa, não é contra ninguém. Essa guerra é contra poderes e autoridades, né? Demônios, contra os dominadores desse mundo, trevas, com forças espirituais do mal das regiões celestiais. Ou seja, nós estamos vivendo uma guerra, querendo ou não. Na última aula eu falei que nós temos dois grandes problemas extremos, né? Que são aqueles que simplesmente vivem falando de anjos, tudo é anjo para cá, anjo para lá, demônio para cá, demônio para lá, quase que no misticismo, né, muito distante do evangélico, né, do protestantismo, vou colocar assim, mas vivendo um neopentecostalismo muito diferente daquilo que é a fé cristã. Mas também, do outro lado, tem pessoas que se dizem cristãs, mas que também ignoram, dizem, que nada, demônio nada, diabo nada, isso aí não é assim, não. Existe uma guerra espiritual, existe uma batalha sendo travada, e aí eu vou fazer a primeira pergunta, Cristiano, eu não sei se a Eliane já chegou, Daniele respondendo no chat, essa batalha, essa guerra espiritual que Paulo fala em Efésios 6, que ele diz, olha, é necessário que nós não só estejamos atentos a essa batalha, mas como nos revistamos, né? E esse capítulo 6 é poderoso por causa disso. Ele diz, é necessário que nós nos revistemos, né? Ou seja, que nós precisamos vestir a armadura de Deus. E é coraça da justiça, capacete da salvação, sandálias do evangelho, escudo da fé, né? Coraça, já falei, né? Então, tudo isso é a armadura de Deus para nós nessa guerra. Mas a pergunta é, se há uma guerra, se existe um exército que é contra nós, e se nós já sabemos que o Senhor é por nós, e nós temos armas espirituais, a pergunta é, uma vez que nós vimos nas últimas aulas, que não existe uma medição de força entre Satanás e Deus, nós não acreditamos no dualismo, Deus é muito mais poderoso que qualquer demônio, qualquer anjo caído. Então, pelo que é essa guerra? Qual é o motivo? Qual é o bem, né? Nós vemos sempre guerras, eu quero um território, um país quer dominar outro, quer mais riquezas. Sempre tem um motivo, tem um interesse numa guerra. Qual é o interesse dessa batalha espiritual pela qual nós passamos e vivenciamos ela nesse mundo, sendo crentes ou não, né? Sendo crentes, nós temos as armas de Deus para enfrentá-las. Não crentes, nós somos presas fáceis, né, para os demônios e para o Satanás e seu exército. Mas por que essa luta? Qual o motivo dessa luta, né? O que está em jogo nessa luta? Quer responder, Cristiano? Quer responder, Eliane? Pastor, primeiro, assim, é questão do próprio homem. Eu acho assim, você só deixa o mal prevalecer se você der brecha, ponto. E eu acho que o homem busca o poder. Agora, uma dúvida que eu tenho, aproveitando o gancho, que eu tô, porque começou a dar um pouco difícil. Os demônios, eu entendi e sempre acreditei que é o demônio. É um anjo caído. São os demônios? É uma coisa que eu tenho dúvida. Os demônios, eles vivem, o que eu entendo é que os demônios vivem ao nosso derredor o tempo todo, procurando uma brecha. Aonde ele achar uma brecha, e também isso é bíblico, aonde ele achar uma brecha, ele entra, não é isso? Porque ele vive o tempo todo ao nosso derredor. Só basta a gente dar lugar. A gente der uma brecha, o inimigo entra. Vou responder você, Eliane, é isso mesmo. E ao Cristiano, mas a pergunta do Cristiano é, para ele existia assim, o demônio, né? Satanás, o demônio, o único ser, né? Por isso que a gente está falando desde a última aula, Cristiano, que nós não acreditamos nesse dualismo, né? Não é Satanás contra Deus, né? Deus é muito acima de Satanás. E aí, respondendo a sua pergunta... Não, pastor, rapidinho. Isso aí eu já entendi perfeitamente. Então, eu vou só evoluir. Isso está claro para mim. Não existe poder nenhum, Deus é maior. A minha questão é que no meu entendimento, do meu pouco entendimento, eu achei que só tinha caído um anjo e era esse anjo que se rebelou contra Deus. Era isso. Não, então aí nesse processo, né, então você entende que tem Satanás que tentou chegar até Deus e houve uma rebelião. A Bíblia diz que nessa rebelião, 1/3 diz que os anjos são quase que incontáveis, né? Um grande exército, é o exército do Senhor.
O exército do Senhor são os seus exércitos, seus anjos. Mas não é uma legião de demônios? Não é isso que a Bíblia diz? Só um minutinho, Helena, eu vou te responder. Então, quando você tem esse exército incontável de Deus, 1/3 deles cai junto com Satanás. Eles se rebelam contra Deus junto com Satanás. Por isso que nós temos Satanás e seus demônios, Satanás e seus anjos caídos. Satanás, a tradução do grego é inimigo, né? Por isso que nós chamamos de inimigo. Satanás é inimigo. Ele é o inimigo do homem, né? E junto com os seus anjos. Então, como Satanás, e aí eu vou responder a Eliane, não é... Lembra das características que vocês estudaram com o pastor Rodrigo dos atributos de Deus? Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Onipresença significa que Deus está em todos os lugares. Então, Deus está aqui, a presença do Senhor está aqui comigo, está aí com você na sua casa, está com a irmã Eliane na dela, está com a Daniele, está com cada crente, porque o Senhor é onipresente, ele está em todos os lugares. Isso somente Deus é. Satanás não. Satanás ele não consegue estar aqui, estar aí e estar na Eliane ao mesmo tempo. Então, para que as hostes malignas, esses poderes e autoridades cumpram o seu propósito dessa batalha, eles se organizam. Então, existe um grupo de demônios que estão militando contra a sua vida, outro grupo de demônios que estão militando contra a vida da Eliane, outros contra a vida da Daniele, outros contra a minha vida. Então, existe um exército organizado, e eu vou responder, Eliane. Quando fala legião, Eliane, legião não é um demônio, né? Legião, ele em Roma, né? Uma legião era um grupamento, se eu não me engano, de 1.000 soldados. Quando aquele homem diz assim, o demoniado fala, se encontra com Jesus, e aí diz que o nome dele é legião, é porque ele tem ali milhares, né, de demônios naquele único homem. Aquele único homem possuído tinha uma casta, um volume, uma quantidade, vou até conferir aqui, ó, legião, tinha uma quantidade de demônios na vida daquele homem que era comparado uma legião romana. Ó, uma legião romana, na sua forma mais clássica, era composta de cerca de 5 a 6 mil soldados. Então, numa analogia, obviamente ninguém ficou contando lá, nós podemos dizer que quando Jesus encontra aquele endemoniado e os demônios se manifestam, quando o Senhor pergunta, né, sobre ele diz que o nome dele era Legião, né? Então você pode esperar ali de 5 a 6 mil demônios somente naquele homem que estava possuído. Por isso ele tinha uma força extraordinária, ele realizava coisas que eram além daquilo que é humano, né? Então, respondendo a Eliane, legião é um grupo, uma quantidade, né? Milhares de demônios. Respondendo ao Cristiano, então Satanás caiu com 1/3 dos anjos, que eram incontáveis. Então 1/3 dos anjos também é um número gigantesco, e esses anjos caídos, esses demônios junto com Satanás se organizaram. Por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, né? Poderes e autoridades era uma forma de hierarquia na época de Paulo, né? Tinha poderes, tinha autoridade, né? É mais ou menos assim, te dar um exemplo, mal comparando, tá? No Brasil nós temos um regime presidencialista, é isso? Presidencialismo. Mas só que nós vivemos numa república federativa, né? No Estado Democrático de Direito. Então, o que isso significa? Que nós temos 3 poderes alinhados. Teoricamente, eram para ser alinhados: o judiciário, o executivo e o legislativo. Então, o presidente representa o executivo, os deputados e senadores representam o legislativo e os juízes, né, representam o judiciário. Então, esses são poderes, né? Então, esses poderes têm as suas autoridades abaixo deles, por exemplo. Então, dentro do poder legislativo, você tem a autoridade de um deputado, a autoridade de um senador. Você tem a autoridade dentro do executivo de um presidente, de um ministro da economia, ministro de infraestrutura, os ministros, por exemplo, dos ministérios. Na judiciária, sei lá, os ministros do STF, do STJ. Você tem os juízes de primeira instância, segunda instância, os juízes federais. Você tem uma série de autoridades, né, estabelecidas abaixo desses poderes. Então, o que Paulo está falando é que é uma estrutura organizada que milita contra a minha e a sua vida. E aí, respondendo o que eu tinha falado sobre... Então, se existe essa guerra, se existe esse exército, se existe essa organização, e toda guerra tem um motivo, né? Ninguém invade, a Rússia não invadiu a Ucrânia sem motivo, né? Ou sem interesse. Não estou julgando certo ou errado, mas o interesse, o objetivo. Né? Israel atacou lá o Irã com um objetivo. E outras guerras, tantas guerras, têm um objetivo. Qual é o objetivo dessa guerra? Né? Se Satanás não tem poder para vencer o Senhor, qual é o objetivo de Satanás nessa guerra? Né? Qual é o objetivo desse exército nessa guerra? Essa é a minha pergunta, Cristiano, Eliane.
É, aí eu vou responder como homem. Ele, aí é questão, pastor, de interesse de dominar a terra, de ser dono do petróleo. E o Satanás quer trazer essas pessoas pro lado deles porque é fazendo coisas erradas. Pelo menos eu entendo assim. Isso. O diabo. Quer falar, irmã Helene? Pode falar, irmã Helene, se você quiser também. Pastor, Oi, claro. deixa eu só fazer rapidinho uma colocação com uma coisa que me incomoda muito. Por que nós, como cristãos, somos perseguidos e vivemos numa sociedade, é óbvio que a gente entende que o Satanás quer levar a maioria para o lado dele, mas, pastor, é uma questão tão lógica, por mais que você não acredite em Deus, que você seja ateu, que você não queira acreditar, você, quando se torna evangélico e acredita no Senhor, por si só, você se torna um ser humano melhor. Você deixa de beber, deixa de fumar, deixa de matar, se preocupa com o irmão. Por que a sociedade não caminha para esse sentido? Assim, por mais que você seja ateu, que você tenha dinheiro, você quer viver num mundo onde você possa ter liberdade para passear com a sua família, de não ser assaltado, de não ser morto, de você não ter medo. Porque ser cristão não é só você ter fé em Deus e buscar Deus. É você viver melhor, é você ter uma sociedade mais justa, com mais amor. Por que a sociedade não caminha para esse lado, que é um outro caminho? Eu não consigo entender. O porquê, por mais que o cara seja ateu, ele quer ter liberdade, ele quer ver o filho dele ir e voltar sem ter medo. Você entende o que eu quero dizer? Entendo, e a sua pergunta é excelente. Eu vou começar respondendo a minha pergunta e para chegar na sua pergunta e na resposta. Então, se existe essa guerra, né, espiritual, Satanás ele não tá na Terra, né, e seus anjos, ele não está interessado em roubar a vida financeira da irmã Eliane, não está interessado em roubar a saúde do Cristiano, não está interessado em roubar os bens da Daniele. Isso tudo são meios que ele utiliza para um propósito maior, né? É como se fosse numa guerra, estratégias para alcançar o propósito. Qual é o objetivo? O único objetivo de Satanás e seus demônios na vida do Cristiano é levar o Cristiano junto para o inferno com ele. Assim como Eliane, é levar Eliane junto para o inferno com ele. Na minha vida, na da Daniele, é levar a Daniele para o inferno com ele, é levar o Lúcio para o inferno com ele. Satanás já é derrotado. Ele já sabe que foi derrotado. Então a corrida agora não é para ser vencedor, é para levar o maior número de derrotados junto com ele. Perdição eterna, sofrimento eterno, condenação eterna. Então, pastor, mas o diabo milita contra a minha vida, contra a minha saúde, contra a minha casa, contra a minha vida financeira, óbvio. Porque quando o diabo atinge essas áreas, e aí inúmeras áreas da nossa vida, o objetivo dele é desanimar você, roubar a sua fé. Por que o Senhor permitiu? Eu não estou entendendo esse motivo, o que está acontecendo? Para arrancar de você a sua alegria, né? E a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ou seja, a presença do Espírito, nossa confiança em Deus, o caminhar com Cristo, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o diabo rouba a nossa alegria de estar na casa do Senhor, de estarmos em comunhão com Ele, ele rouba as nossas forças. E quando a gente é roubado das nossas forças, nós paramos. E se pararmos, nós retornamos para o mesmo tipo de vida que nós tínhamos antes. Nós lemos aqui na última aula, né? Quando uma pessoa é liberta de um demônio e depois se perde novamente, 7 demônios piores retornam para a vida. O demônio que estava a ver que a casa está organizada, limpa, vai lá e chama 7 demônios piores do que ele para retornar contra a vida daquela pessoa. Então Satanás não está interessado em fazer seu negócio vender menos, em fazer sua saúde não progredir. Isso é só um instrumento. Se você não for atingido pela saúde, ele vai na vida financeira. Se não for na vida financeira, ele vai no seu filho. Se não for no seu filho, ele vai na sua filha. Se for no seu filho, ele vai no seu casamento. Porque o propósito dele não são essas coisas. Porque essas coisas são passageiras. Ele utiliza essas coisas para poder destruir a minha e a sua fé. O intuito dessa batalha espiritual de nos levar à perdição eterna junto com ele. E aí, dito isso, e respondendo a sua pergunta, Cristian, eu gosto sempre de me referendar a Efésios, porque ele é uma carta bem objetiva sobre esse tipo de situação. Você já foi em cemitério, Cristian? Sim. Vamos dizer que vai eu e você no cemitério lá, tem lá um conhecido meu, um parente seu, não importa, alguém conhecido meu ou seu, tá seu. A gente vai lá no cemitério agora e eu começo a falar para alguém que você tá visitando que tá morto, eu começo a falar assim pra ele, sabe, fulano, seria bom você não beber mais, você parar de fumar, seria bom também que você respeitasse sua esposa, como seria bom também que você cuidasse mais da sua saúde. O que você pensaria a meu respeito? É maluco. Fazendo esse paralelo,
a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia ainda diz mais, diz que todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus. Cada ser humano que nasce, que nasceu e que nascerá, ele nasce morto dos seus próprios delitos e pecados. Então não é uma questão de porque as pessoas, a sociedade não caminha nessa direção de uma vida com Cristo, porque é tão melhor, porque é tanto isso, tem uma série de mudanças, uma série de benefícios. Só que não adianta você falar desses benefícios para quem está morto, porque eles estão mortos. Como eu estive morto, como você já esteve morto, como Eliane já esteve morta, como Daniela já esteve morta, até que nós fomos, e aí por isso que Efésios capítulo 1, versículo 19, e no início do 2 é tão importante, que Paulo ele diz, olha, quando Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, houve uma ação poderosa, um milagre. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, entrou com o poder de Deus, do nome de Deus, poder que somente Deus tem, e trouxe Jesus da morte para a vida. De modo que ele é chamado do unigênito da criação, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é unigênito, o único gerado, o único da mesma essência de Deus, da mesma natureza de Deus, da mesma característica de Deus, portanto Deus. Jesus é unigênito da criação. Mas quando ele sai da morte para a vida ao terceiro dia, ele, além de unigênito da criação, ele recebe um outro título, que é o primogênito entre aqueles que ressuscitarão. Por quê? A partir da ressurreição de Cristo, nós tivemos a oportunidade de sermos filhos de Deus, nos tornarmos filhos de Deus. Quando você e eu aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E irmãos uns dos outros, mais irmãos e co-herdeiros de Cristo. Como Cristo é filho, nós somos filhos e nós somos irmãos. Não somos deuses, mas somos irmãos. E teremos um corpo glorificado como Jesus teve o corpo glorificado, para poder viver eternamente com ele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros. O que é co-herdeiro? Eu e você somos irmãos, você é herdeiro, eu sou co-herdeiro, sou herdeiro junto com você. Jesus não só nos livrou do inferno, que era a nossa condenação merecida, mas nos deu, além disso, ele nos deu a herança junto com ele. Ele dividiu a criação junto conosco. Então, quando Jesus sai da morte para a vida, ele é transformado no primogênito da criação, onde ele é o primeiro a ser ressuscitado e o corpo glorificado para ascender aos céus e viver com Deus. Ele foi o primeiro, por isso primogênito, como o primeiro filho de uma família de 10 filhos, primogênito. E ele é a nossa esperança para nós vivermos eternamente com Deus, porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Se ele teve um corpo glorificado, nós também teremos. Por isso que é tão importante a nossa crença naquilo que Jesus fez. E aí eu estou falando isso tudo para te dizer que todo esse milagre de trazer Cristo da morte para a vida, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 19, lá no início também, ele vai dizer que esse mesmo poder foi necessário para o Cristiano aceitar a Cristo. Porque Cristiano estava morto, Daniela estava morta, Eliane estava morta, Lúcia estava morta nos nossos delitos e pecados. E quando o poder do Espírito Santo agiu em nós fomos trazidos da morte para a vida. De maneira que aquele que não está em Cristo, ele não pode ter vida. Por isso que Jesus fala, vim para que vocês tenham vida. Vim para que vocês tenham vida. Então, não é sobre por que a sociedade não caminha, porque o evangelho ele não é uma lista de coisas, não é um conjunto de dogmas a serem seguidos que melhoram a vida da pessoa. Óbvio que melhoram, mas essa melhora ela está intrinsecamente ligada a crer em Cristo e ter a sua mente e seus corações abertos para a transformação que uma vida em Cristo traz. Está entendido, Cristiano, a sua dúvida? Não, perfeito, pastor, perfeito. Ficou muito claro. E é por isso a importância de nós evangelizarmos e levarmos a palavra para quem não conhece. É essa a nossa missão aqui na Terra, né, pastor? Exatamente. Essa é a nossa única missão. Jesus, quando ele ressuscita, né, e ao terceiro dia, e ele chega aos discípulos, ele diz lá, Mateus 28, começa assim, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ou seja, diante do fato que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, diante disso, ide, vão, façam discípulos, preguem o evangelho, ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardarem todas essas coisas. E mais, além de eu ter toda a autoridade, portanto, está dando essa ordem, essa missão para vocês, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até que tudo isso acabe. Por isso que não é só uma missão, Jesus não só deu uma missão para você e para mim, e estamos sozinhos. Não, ele disse, olha, eu te dou essa missão, Cristiano, te dou essa missão, Liane, eu te dou essa missão, Daniele,
Mas, junto com essa missão, eu estarei junto também, todos os dias. Por isso que é uma comissão, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito, é o Paracleto, é o Consolador que ele nos enviou. Então nós estamos... Quando você abre a boca para falar de Cristo, não é você falando, é o Espírito falando através de você. Quem convenceu o Cristiano a aceitar Jesus, o Lúcio a aceitar Jesus, a Eliane a aceitar Jesus, qualquer pessoa, a Daniele, qualquer pessoa a aceitar Cristo, não foi ninguém mais, ninguém menos que somente o Espírito, que somente o Espírito é capaz de fazer isso. Por isso que nós somos somente os instrumentos que ele usa para propagar a sua palavra e fazer nascer no coração das pessoas a fé necessária para eles saírem da morte para a vida. E essa é a importância de nós falarmos, né? Em Romanos 10, vai ser a última carta da série Cartas para o Novo Mundo, o apóstolo fala assim, olha, como eles crerão, né? Falando das pessoas que não conhecem a Cristo, estão mortos, né? Como eles crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem os envie? Então, esse processo, ele é fundamental para alcançar outras pessoas. E nós fazemos parte disso. E quando você entende que nós estamos no meio de uma batalha espiritual, faz toda a diferença aquilo que a gente está vivendo ou vivenciando nesses tempos. Por isso, o levante de Satanás não vai cessar nunca na sua vida. Não adianta você, hoje eu estou com problema no carro, meu Deus, estou atribulado. Vai lá, resolve o carro, amanhã se levanta na sua família. Aí a família vai no trabalho, vai outra coisa. A nossa luta é constante até que Jesus venha, porque existe uma batalha sendo travada com o intuito de levar você, a mim, cada um de nós. É igual, pastor, por que as pessoas falam assim? Eu escuto muito isso. Teve um dia desse que eu estava no hospital, eu estava falando para um grupo de pessoas sobre isso. Por que vocês que são evangélicos, vocês passam por tanta tribulação, por tantas coisas? Aí simplesmente eu falo assim, mas em nenhum momento o Senhor falou para mim nem para ninguém que seria fácil. Uhum. Assim como o Senhor foi tentado, o Senhor sofreu na terra, nós também vamos passar, porque isso está escrito. Em momento nenhum está escrito que vai ser fácil, vai ser doce. Não é difícil sim, mas a gente tem que crer que a gente vai vencer. Mas em nenhum momento está dizendo que era fácil a vida da gente aqui na terra. Moleza, não vai sofrer. Por que o cristão sofre? Porque todos nós sofremos, né? Mas não somente isso, Marielle, porque se você for lá no livro de Tiago, no capítulo 1, se você lá o livro de Tiago, irmão de Cristo, né? Tiago, irmão de Jesus, ele foi líder da igreja de Jerusalém, né? Após a ressurreição do Senhor. Ele diz o seguinte, ele traz mais um elemento, ele diz, olha, mais do que nós passarmos aflições no mundo, ele diz que Deus é necessário que nós passemos por essas tribulações, por essas provas, para nós sermos aprovados pelo Senhor. Então, não somente existem as tribulações no sentido das tentações que o diabo nos traz todos os dias, né, sobre a nossa vida, mas também muitas das provas que nós passamos são permissões do Senhor, que Tiago fala, olha, vocês precisam ser provados para serem aprovados, porque as provações, a fim de que essas provações gerem em nós um caráter íntegro e reto diante do Senhor. A verdade é que é o único momento onde o crente tem que mostrar se ele realmente crê ou não crê, em muitos momentos é na tribulação, é no meio das provações, onde você demonstra se a sua fé em Cristo está mais atrelada àquilo que ele te dá ou te oferece, ao conforto que você supostamente acha que uma vida cristã vai trazer, ou realmente o seu amor está no Senhor, independente das circunstâncias. É o famoso Deus ver onde está o seu coração. Então, não somente existe uma tribulação que vem, né, de Satanás, das provações, seus demônios, esse tipo de tentação, mas existem também as provas que Deus nos permite passar para que nós sejamos aprovados e que essa prova gere em nós um caráter íntegro, santo, reto diante do Senhor. Então, é o que diz também, né, que ninguém tem um fardo tão pesado que não pode, né, suportar. Porque tem momentos que você fala assim, meu Deus, eu não vou suportar, não vou aguentar isso. É o momento que você está mais frágil e você tem mais força, né, por aí? Exatamente. Porque a Bíblia fala que o Senhor não nos concedeu nenhuma aprovação que seja maior do que nossas forças, que é aquilo que a gente pode enfrentar. Leiam depois o capítulo 1 de Tiago, leiam o livro todo de Tiago, mas o capítulo 1 principalmente, que lá tem muito sobre isso e é extremamente esclarecedor. Já preguei na igreja. Comecei a série Cartas para o Novo Mundo por Tiago, né? Mas eu vou avançar aqui e quero colocar para vocês esse vídeo para vocês verem, tá? Me diz se vocês têm um áudio, por favor. Temos estudado sobre os seres espirituais na Bíblia e ainda... Sim, vou voltar aqui e vou deixar o vídeo. Sim, perfeito. Temos estudado sobre os seres espirituais na Bíblia e ainda tenho muitas perguntas sobre os maus. Excelente. Vamos falar sobre Satanás e os demônios na Bíblia. Vamos começar do início. Em Gênesis 1, Deus cria uma linda realidade ordenada a partir de trevas e desordem para que a vida possa florescer.
Ele escolhe os seres humanos como seus representantes para governar sobre isso. E 7 vezes chama isso de bom. Vejo essa bondade muitas vezes no mundo em coisas como a beleza e a verdade, amor e generosidade. Mas em Gênesis 3, encontramos uma criatura em um estado de rebelião contra seu Criador. Ainda não sabemos por que ou como ele se rebela, mas quer arruinar o mundo bom de Deus para outras criaturas. Essa coisa é um problema. Sim, essa criatura é o primeiro retrato do mal na Bíblia. Ela distorce o que Deus tinha feito para o bem, arruinando e arrastando a criação de volta para as trevas e desordem. Então os humanos se unem ao rebelde espiritual, o que os leva de volta ao caos e morte. E a partir desse ponto, a rebelião humana é unida à rebelião espiritual. E a história bíblica mostra como isso fica se repetindo. Certo, mas espere. Tiramos tudo isso apenas dessa serpente? Bem, há pistas na história de que é mais do que apenas uma serpente. Lembre-se, Éden é um lugar alto onde a terra e suas criaturas se sobrepõem ao céu e suas criaturas. Então essa serpente poderia ser um ser espiritual. Bem, Gênesis 3 aponta nessa direção. Depois, os autores bíblicos pintam o resto do quadro. Como quando o profeta Isaías tem uma visão da sala do trono celestial de Deus. Deus está cercado e sendo louvado pelos seres espirituais. Sim, esses são os querubins ao redor do trono de Deus. Mas quando Isaías vê essas criaturas, ele as descreve como serafins, que em hebraico significa cobra. Então a serpente é como um antigo membro da equipe da sala do trono de Deus. Então por que ele está falando com os humanos? Bem, o profeta Ezequiel interpretou essa figura como um rebelde espiritual que não queria viver sob a sabedoria e a autoridade de Deus. Ele queria ser Deus. Certo. Essa é a mesma tentação que a serpente coloca diante de Adão e Eva. Exatamente. Ele diz que eles poderiam governar o mundo como Deus, mas por sua própria sabedoria. Então todos eles foram expulsos do jardim. Sim, Deus disse que esse rebelde agora vai rastejar. O que acontece depois disso? Bem, os autores bíblicos oferecem pistas sutis de onde esse ser está agindo nos bastidores, encorajando divisão e ódio entre as pessoas. Eles também usam diversas imagens para descrever esse ser. É uma serpente, ou um dragão marinho, ou uma criatura sombria do deserto, ou o rei da morte e do túmulo. Ele também recebeu muitos títulos como tentador, ou o maligno, ou o diabo, que em grego significa o acusador. Mas o nome dele é Satanás, né? Na verdade, não. Satanás não é nome. É mais um desses títulos. É por isso que, em hebraico, ele tem o artigo o na frente. O Satanás significa o adversário, porque ele não é a favor de nada. Em vez disso, ele é o anti-tudo, usando mentiras para nos arrastar de volta para trevas e desordem. Isso é forte. E sobre esses outros rebeldes espirituais na Bíblia chamados demônios? Quem são eles? Então, lembra o conceito da equipe celestial de Deus, o conselho divino ou os filhos de Deus? Nas escrituras hebraicas aprendemos que alguns desses também se rebelaram. Quando isso aconteceu? Na verdade, várias vezes. Depois da serpente vem a rebelião dos filhos de Deus em Gênesis 6. Ficamos sabendo que eles fazem sexo com mulheres que dão à luz a guerreiros gigantes violentos. Certo, os Nefilins. Esses são provavelmente os personagens mais estranhos de toda a Bíblia. Bem estranho do seu ponto de vista, mas os leitores antigos sabiam muito bem o que estava acontecendo. Os reinos antigos perto de Israel diziam ser fundados e protegidos por reis guerreiros gigantes, que eram meio homens, meio deuses e cheios de sabedoria divina. Entendo. Então os autores bíblicos estão dizendo: ei, esses reis guerreiros não deveriam ser honrados. Certo, nessa história, eles são representados como rebeldes humanos presos ao mal espiritual, espalhando sua violência no mundo bom de Deus. Sim, e um desses reis vai construir a cidade da Babilônia em Gênesis 10. Sim, Nimrod, cujo nome soa como a palavra hebraica para rebelde, e seu reino leva à próxima rebelião, onde os humanos exaltam a si mesmos na Babilônia. Mas Deus dispersa essa rebelião. E quando Moisés, em Deuteronômio, lembra essa história, ele diz que foi o momento em que Deus entregou as nações para adorarem a legião rebelde do céu, os deuses do dinheiro, sexo e poder militar. Moisés é o primeiro a chamá-los de demônios, ou seja, seres espirituais inferiores. Então os demônios são forças espirituais agindo por trás de estruturas corruptas de poder humano. Sim, mas na Bíblia eles também trabalham no nível pessoal, incentivando e explorando a ganância e o egoísmo da humanidade, bem como a fraqueza de nossos corpos mortais. Na Bíblia, o mal espiritual está agindo em tudo que arraste a boa criação de Deus de volta para o caos, as trevas e a morte. É por isso que quando Jesus chega, ele diz que seu principal inimigo não é humano.
Certo, Jesus e seus primeiros seguidores viam toda a dor e sofrimento do mundo bom de Deus como um sinal de sua prisão, à morte e ao mal espiritual. Mas eles não achavam que esse era o fim da história. Certo. Jesus sabia que a única maneira de sair dessa ruína cósmica é vencer o mal e a própria morte, mesmo que isso lhe custe tudo. Amém? Amém? Amém. Amém. Ficou claro? Sim. Então, deixa eu só recompor nossa apresentação. Então, esse processo, né, de queda, de corrupção de Satanás também ocorreu com boa parte dos anjos ao longo da história da criação, né? Então, o Senhor tem os seus exércitos, os seus anjos, aqueles que estão às suas ordens, né? Mas Satanás também tem os seus próprios anjos. Então, o que a gente está passando aqui, né, de maneira geral, é compreendendo a natureza, né, identificando a origem, características, limitações dos demônios, né, e testemunho bíblico. Principalmente, examinar o relacionamento, né, analisar como os demônios se relacionam com Satanás, Deus, religião, humanidade. E aplicar esse discernimento, né? Desenvolver uma compreensão bíblica que nos proteja dos extremos, né? Tanto da ignorância por essa batalha espiritual e esses seres, mas também que nos proteja também da obsessão, né? Que tem gente que tudo, tropecei na rua, foi o demônio, foi Satanás, foi um anjo caído, foi Satanás está me atacando porque eu tropecei na rua, sabe? Tudo vive obsessivamente conforme tudo que acontecesse na sua vida fosse atribuído a algum demônio, né? E não é isso que a Bíblia fala, né? Então, esse estudo não visa despertar um fascínio pelo tema, né? Mas equipar cada crente para a batalha espiritual com conhecimento sóbrio e bíblico sobre isso. Então, a natureza dos demônios, né? São anjos caídos. Os demônios são anjos que se rebelaram, como nós vimos, né? E esses seres espirituais, eles são caracterizados por uma oposição deliberada contra Deus, né? Contra a vontade de Deus. Então, eles deliberadamente, ou seja, de vontade própria, eles se rebelam contra Deus. A promoção ativa do pecado e da corrupção moral. Eles são espíritos que atuam por trás, né, dos deuses desse mundo, dinheiro, prostituição, sexo, promiscuidade, né, atrelada à promiscuidade, destruição de famílias, né? Então, toda essa estrutura, eles fazem uma distorção sistemática da verdade divina e eles são a resistência aos propósitos redentores de Deus, ou seja, tudo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, os demônios são frontalmente contra, eles são a resistência para que esse plano se cumpra, né? Então, ele não quer ver o Lúcio bem casado com a Tatiana e vivendo uma vida feliz como um casal. Ele quer ver a destruição do casamento, ele quer ver a briga, quer ver a separação, assim como na vida da Eliane, do Marcos, da Daniele, do Cristiano, do Jorge, da pastora Tânia, né? Então, o demônio está sempre na contramão daquilo que é a vontade e o propósito redentor de Deus para a vida do homem, ou seja, para nossas vidas. Eu estou passando rápido, né, porque nós já fomos falando, eu fui fazendo essas introduções só para poder ter essa visão, né? Então, poderes e limitações demoníacas, né? Então, quais são os poderes e quais são as limitações, né? Primeiro, capacidade intelectual, né? Mas temo que, isso é um texto de 2 Coríntios 11, né? Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida, Paulo falando, né? E se desvie da simplicidade e pureza da devoção a Cristo. Possui inteligência superior à humana e astúcia para enganar, tanto tendo acumulado milênios de observação à humanidade. Eu tenho 40 anos. Eu tenho 40 anos de experiência de vida. Os demônios que atacam a minha vida, eles têm milhares de anos de vivência. Além de terem inteligência superior, eles têm extrema. Eles já atacaram vários Lúcios ao longo de toda a história da humanidade, assim como vários cristianos. Digo na característica, né? Um pastor, pai de família, dedicado à obra de Deus e aos filhos. Ele já atacou vários. Cristiano, um homem que ama sua esposa, trabalhador, cuida do seu lar, apaixonado por Cristo. Já atacou vários cristianos, vários irmãos em Cristo, com o mesmo coração que o seu, que o meu, cada um de nós. Então, eles têm experiência, né, para saber aquilo que derruba, aquilo que não derruba. Então, eles têm a capacidade de influenciar no mundo, né, capacidade de operar literalmente no âmbito físico e espiritual. A Bíblia fala sobre isso. Então, eles influenciam eventos, circunstâncias, comportamentos humanos através de sugestões e tentações, né, tentações, sugestões hostis, que é a diferença da opressão, né, a pessoa que está oprimida, né, da que está possuída, né. Uma manifestação, alguém está endemoniado, de manifestação demoníaca é uma coisa, mas tem pessoas que não estão possuídas, mas são oprimidas, né? Ouvem demônios,
ouve sua vontade, aqueles dardos inflamados, aquele pensamento, né? Você está bem, de pouco do nada, dá exemplo, a vontade de fazer uma coisa que, sei lá, que vontade de ir ali, sei lá, tomar uma cerveja, sabe? Qualquer coisa do tipo. Ou para quem tem problema com pornografia, vou entrar no computador, sabe? Esses pensamentos são dardos, esses pensamentos malignos que vêm na sua mente, na minha mente ao longo do tempo, a Bíblia diz que são dardos inflamados. Por isso, o texto de Efésios 6 diz que nós temos que tomar o escudo da fé em nossas mãos. Né? E o Senhor mesmo disse em Jó, né? O Senhor disse a Satanás: pois bem, fique com tudo que ele tem, mas não encoste nele. Satanás saiu da presença do Senhor. Seu poder é estritamente limitado pela soberania divina. Não podem agir além do que Deus permite em sua sabedoria e propósitos eternos. Ou seja, Satanás só tocou na vida de Jó porque o Senhor assim o permitiu. Porque Deus tinha um propósito na vida de Jó e com aquele processo. Não porque Satanás pode simplesmente tocar na minha e na sua vida a hora que ele quiser, mas tudo tem um propósito a partir do momento que Deus está no controle. Então, a relação com Satanás, né, uma hierarquia demoníaca, eu falei aqui, né, os demônios operam sob uma estrutura hierárquica militar, com Satanás como seu comandante supremo. Essa organização permite uma atuação coordenada contra o reino de Deus e seus propósitos. Então, Mateus 12, 24 diz: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Então, eles são agentes de Satanás, como agentes de Satanás, os demônios executam estratégias de engano, destruição, propagam a influência maligna, né, do seu líder, Satanás, atuam como extensão do seu poder. Como eu falei, Satanás ele não é onipresente, né? Ele não pode estar em todos os lugares. Então, ele não pode estar lá na Alemanha atentando alguém e estar aqui do meu lado agora e me atentando. Então, para isso, ele tem como exército, né, seus demônios que ficam ali militando segundo seus propósitos, atuando como extensão do seu poder. E todos eles compartilham do mesmo objetivo, né, que é essa oposição a Deus e a tudo que vem de Deus. A Bíblia não fala mais que isso, né, sobre todos os detalhes dessa hierarquia, como é que funciona. Tem gente que fica ensinando na internet aí que se diz crente ou pseudo-crente, não, porque tem uma caixa de demônios que Deus me revelou, tem nomes. A Bíblia não fala nada disso, né? Não dá nome de nada, não fala de nada. A Bíblia diz que são anjos caídos a serviço de Satanás, que foi o querubim ungido que se rebelou contra Deus, né? Então, esses nomes que nego falar, não, porque é um demônio de sete ruas, de tranca não sei o quê. Toma, por exemplo, das religiões de matriz africana, esses nomes, né? Como eles dizem que evocam lá, então atribuem esses nomes aos demônios aqui para dizer que estão. É óbvio que são os mesmos espíritos, né, que podem atuar nessas situações, mas para nós crentes, independente de qual nome se chama, de quem não muda nada o nosso procedimento, que é em nome de Jesus. Está repreendido, sai, nós temos autoridade, né? Uma vez andando naquilo que é o propósito de Deus para nossas vidas, nós temos autoridade para repreender esses demônios, independente do seu nome ou circunstância que eles se apresentem. Então, a relação com Deus, né? Apesar da sua rebeldia, né? A Bíblia vai dizer que eles permanecem como criaturas totalmente sujeitas à soberania de Deus, né? Sua existência e atividade continuam dentro dos limites estabelecidos. Reconhece a autoridade de Cristo, né? Quando eles se deparam, né, em Marcos 5 com Jesus, né? Quando viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. Ou seja, a gente está falando de um demônio, a gente não está falando de alguém que se converteu, a gente não está falando com alguém que adora o Senhor, a gente não está falando sobre alguém que tem uma vida com Deus, que jejua, não. A gente está falando que os demônios, quando viram a Cristo de longe, correram e se prostraram diante dele e gritaram em alta voz, reconheceram: que queres comigo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Imploro-te por Deus que não me atormente. Esse é a passagem quando Jesus expulsa o demônio de um homem e eles pedem para ir para a manada de porcos, né? Eu vou ler os outros dois itens e eu tenho duas perguntas aqui, né? Então, eles tremem diante de Deus, né? Tiago fala: olha, vocês creem que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo demônios creem e sujeitos aos limites divinos, né? E Marcos fala: todos ficaram admirados a ponto de perguntarem uns aos outros: que é isso? Um novo ensino? E com que autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e lhes obedecem. Ou seja, até a vinda de Jesus não existia essa autoridade sobre os demônios. Então, conhecendo essa passagem, né, a primeira pergunta acho que nem a primeira pergunta, é a explanação. Por isso que não adianta a pessoa dizer assim: eu vou para a igreja, eu adoro o Senhor, eu louvo o Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu reconheço que Jesus é o Cristo. Mas se somente crer não faz diferença alguma. Eu creio, sai daqui do culto e faz tem a mesma vida que sempre teve. Eu creio, continuando uma vida de pecado. Eu creio, mas vivo com amigos, saindo aí para barzinho, para boatezinha, para não sei o quê. Mas eu creio, eu sou
crente é desde berço, por exemplo, eu sou crente há 5 anos. Não faz nenhuma diferença. Porque crer, é o que o Tiago fala, até os demônios creem, tanto creem e reconhecem. Os demônios viram Jesus, reconheceram o Filho de Deus Altíssimo, se prostraram diante dele. Só que, qual é a diferença? É o que João, a gente está falando na carta de João, a gente tem tratado sobre isso. Se alguém diz amar a Deus e não obedece, não faz diferença. Amar a Deus, servir a Deus, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, requer necessariamente obediência. Só dizer que crê não funciona, precisa obedecer. Quem crê, obedece. Qual a diferença entre nós e o diabo? Nós e seus anjos caídos. Eles creem? Nós cremos? Eles reconhecem Jesus como Filho de Deus Altíssimo? Crê, sim. Nós reconhecemos? Sim. Mas então qual é a diferença? É que nós obedecemos. E eles não. Então, É por isso que diz que a porta é estreita, o pastor. É muito difícil. Por isso que muita gente abandona. exato. Mas muito, Cristiano, aí eu vou abrir um parênteses aqui, muita gente abandona também. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. De verdade, assim, é uma conversa bem franca. Independente da aula comigo, com o pastor Rodrigo, ou qualquer outro irmão em Cristo que se disponha a ensinar, né? Hoje vocês estão aprendendo, amanhã vocês vão estar ensinando, assim como eu já tive no lugar de vocês aprendendo, né? E hoje estou aqui ensinando. Então não é uma questão de ser especial, ser melhor, não é sobre isso, né? Mas olha o quanto é impactante para vocês, eu acredito né? As aulas que vocês tiveram com o pastor Rodrigo, estão tendo comigo agora, para o crescimento, para a maturidade, para o entendimento de vocês sobre a fé, sobre a vida em Cristo, sobre as batalhas espirituais, sobre quem é Deus. Só que tem muita gente que não está disposta a aprender. Nós estamos aqui e nenhum problema com isso, tá? Mas numa terça-feira à noite, numa aula online, você lá no linkzinho dela, pode estar no sofá comendo um sorvetinho, né, jantando e assistindo a aula para ganhar conhecimento, ainda que pouco conhecimento, mas algum conhecimento. Só que as pessoas muitas vezes preferem não ter esse conhecimento. E aí quando vem as lutas, vem as tribulações, quando vem as perturbações, se você é uma árvore que não tem raiz, né, e essa raiz está no conhecimento de Deus, você vai ser arrancado. Não tem jeito, não tem milagre, né? Muitas das vezes o que vai sustentar você é a sua fé na palavra de Deus, daquilo que você conhece. Fora isso, não vai fazer nenhum sentido, entendeu? Então, assim, as pessoas não querem, né? Infelizmente, Jesus fala, né, que só 25% das pessoas que vão ouvir a boa palavra, só 25, 1 em cada 4 é que vão dar fruto. E diz lá que é a parábola do bom semeador, a parábola da semeadura. Diz que o homem saiu a semear, jogou as sementes. Uma semente caiu e logo vieram as aves do campo, que Jesus explica depois que é Satanás e os demônios, e arrancam a semente. A terra é o homem, né? Cai na boa terra, lá a semente vem, Satanás leva a palavra. Esses nem vão conhecer, nem nasce. Aí fala que um outro grupo é aqueles que caem em boa terra, começam a crescer, mas os espinhos vão lá e sufocam. Crescem espinhos ao redor e sufocam. Jesus fala, esses espinhos são aqueles que ouvem a palavra, começam um crescimento, mas deixam os cuidados do mundo. Os espinhos são os cuidados do mundo. O que é os cuidados do mundo? Ver essa vida meia boca, né? Com amizadezinha de trabalho, né? Eu sou crente nominal, mas não importa se tem um ano de berço, mas tem amizades, né? Amigas que não são corretas, amigos que não são corretos, vive no meio da roda dos escarnecedores, achando que não tem problema. E aí fala, olha, cuidado desse mundo, vai lá e mata essa semente. Ele fala, tem uma outra ainda que cai sobre a rocha. E até começa a dar uma raiz, mas quando vem, né, o tempo, não tem as intempéries, não tem raiz em si mesmo, e vem a chuva e arrasta, leva, porque a raiz não prende na pedra. Ele fala, essas pessoas são aqueles que não têm raiz profunda no evangelho, não conhecem, não querem conhecer. E ele fala um quarto tipo de pessoa, ele fala, e tem aqueles que caem em boa terra e crescem, e dá fruto, né? E que não é só crescer, tem que dar fruto, você conhece a árvore pelo fruto. Não é só o Cristiano, a Daniela e a Ilane crescer, quais são os frutos para o reino? Você olha para a sua vida, para a minha vida, para a vida do seu irmão, tem que olhar os frutos. O que o Lúcio é impactante? O que o Lúcio é relevante para o reino? Que na vida do Lúcio diz que ele é relevante para o reino? Cristiano, Daniela, Eliane, qual o fruto que nós temos dado para o Senhor? E fala que começa de pouquinho, dá 30 por 1, né? Com a quantidade, né? Igual uma laranjeira, dá 30 laranjas num pé, dá 60 laranjas num pé, e diz que tem gente que dá 100 laranjas num pé. 30, 60, 100 por 1. Então tem gente que vão dar menos frutos, vão dar depois mais. Não significa que você é só um tipo de terra, né? Tem mais de um tipo. Você pode
momento da sua vida desse terra, né, que foi sufocado, mas depois a palavra floresceu. Mas a verdade é que tem gente que está ali naquele grupo que não tem raiz em si mesmo, porque não conhece, não quer, acha que ser crente é vir para a igreja e cantar louvor e bater palma e ouvir uma pregação. Amém, vai edificar, glória a Deus. E muitos vão caminhar assim, mas a vida cristã é bem mais profunda, bem mais profunda. Pastor, rápido, só queria fazer uma colocação. O senhor falou na igreja, é uma coisa importante, o senhor falou lá que quem sai ou quem não quer mais é porque nunca esteve com Deus, nunca quis realmente estar com Deus de verdade, que quem está, conhece a palavra, não quer sair. E assim, as aulas é fundamental, particularmente para mim, eu vou falar por mim, tá? Não posso falar pelo Daniel nem pela irmã Eliane, mas por mim. Eu tenho muita dificuldade da leitura da Bíblia. E as aulas, para mim, pastor, têm me alimentado de tal forma que, assim, eu tenho aprendido, eu tenho amadurecido, eu tenho entendido. Para mim é fundamental essas aulas do CETEB. Eu queria que as pessoas, eu acho que muitas pessoas, igual a mim, que têm muita dificuldade, gostaria que tivesse a oportunidade que eu estou tendo de absorver o que eu estou absorvendo. E é isso. Assim, o ideal é que todos absorvessem, todos que se interessassem, né? A gente tem... Eu que tenho muito tempo, gente, de evangelho, essas aulas para mim tá sendo muito importante também, porque muitas coisas que eu consigo esclarecer, quando alguém vem me perguntar também, eu falo, essa aula do pastor está sendo maravilhosa para mim. Ah, você nasceu em berço evangélico? Sim, mas eu nasci em berço evangélico de lá, que era pregado lá atrás. Nós estamos vivendo, cada dia as coisas vão mudando, nós estamos vivendo outro mundo, entendeu? Eu tenho 53 anos, olha lá, quantas coisas já passaram. Aí, essas aulas, para mim, realmente, eu consigo hoje, vamos conversar com a pessoa. Não tenho sim, sabe? Não consigo conversar. Conversa, claro, assim, entendeu? De cara a cara e sem ter medo. E é sobre isso. Da gente propagar o evangelho, propagar o reino. E tá aí disponível, né? E vocês veem. Nenhuma crítica aqui, tá? Nenhum irmão, mas... ou a ninguém da igreja, só estou constatando, é um fato, né? Nós estamos aqui, é algo disponível, mas que poucas pessoas se interessam, né? Ou querem pagar. Conhecimento custa, né? Não custa dinheiro somente, custa tudo, custa tempo, custa dedicação. Qualquer coisa na vida da gente, né? Eu quero virar cabeleireiro. Eu vou ter que investir tempo aprendendo a cortar, vendo vídeos, né? Eu quero fazer alguma coisa para minha vida, né? Tudo isso vai ser proveitoso desde que eu me dedique, né? Senão não faz sentido nenhum. Mas a gente... o foco nunca vai ser... E por isso que eu tô falando, mas então... você tem uma preocupação, não, porque Jesus falou sobre isso, né? Tem pessoas que demoram, né, a entender, mas aqueles que estão dando frutos, a gente tem que continuar caminhando. Então, por quê? Satanás, um dos motivos, a inspiração da falsa doutrina, né? O Espírito diz claramente, né, que nos últimos tempos alguns abandonaram a fé seguindo espíritos enganadores. Eu falei sobre isso em Timóteo, né? Doutrina dos demônios. Então, como é que você vai saber se uma coisa é falsa se você não conhece a verdadeira? Ele, repare bem, que ele não está falando aqui de mentira, de pecado, está falando de doutrina, ensinamento. Vai surgir uma doutrina demoníaca para desviar a mim e a você e vai desviar muitos. Vão seguir doutrinas de demônios. Mas como é que a pessoa vai entender que ela é falsa se ela não conhece a verdadeira? Não tem como. Não conhece a Bíblia, não conhece sua fé, não conhece aquilo que está vivendo. Vai ser enganado, facilmente enganado. Promove idolatria, né? Aí a pessoa fala assim, idolatria é só imagem. Não é só imagem. Também é imagem. Quantas igrejas que eu brinco assim, eu brinco, né? Acabar o café aqui, né? Se a pessoa vir com uma bandeja de ouro dourada, me dá um café do pastor que vai ter misto de queijo, de, sei lá, camembert, não sei o quê, sabe? Porque qual é a diferença? Quem sou eu? A glória é de Deus, a honra é para Deus. Vamos fazer coisas para Deus. Nós juntos, a gente toma um café, come um pão de queijo. E tá bom. Tem gente que não idolatra imagem, mas idolatra pastor, idolatra homens, idolatra cantor, idolatra pessoas. Sobre a mentira, a falsa doutrina de honra, não, porque tem que honrar o profeta. Tem que honrar a Deus, tem que honrar a Deus. É o que eu falo, você quer poxa, eu gosto do pastor Lúcio. O pastor Lúcio é um homem de Deus, um homem sério. Eu quero honrar o meu pastor, eu gosto muito dele. Quer me honrar? Fala do amor de Cristo. Leva para frente aquilo que nós nos dedicamos aqui para entregar de graça, porque recebemos de graça o conhecimento, o amor de Deus. Fala de Jesus, dá frutos. Isso é honrar. Vive uma vida de integridade diante do Senhor, de comunhão com os irmãos. E aí sim, aí eu vou falar, poxa, tava valendo muito a pena todo o trabalho, porque, nossa, tá dando muito fruto assim. Agora vem com bandeja, sabe, dourado, tudo no exemplo. Daqui a pouco você para o café ali, ó, uma rodinha só, a mesa do pastor, croissant, né, com queijo, com tudo, e os irmãos comendo pão de queijo aqui fora.
pastor lá. Olha, pastor, mas a gente vê muito, isso aí é muito, por isso que eu falo, esses estudos é muito bom. Isso aí que você está falando acontece muito, olha que eu já andei em muitas igrejas. Sim. Você sabe que eu sou uma missionária, eu já rodei muitas igrejas e eu vejo que sim, tem aquela mesa assim, a família do pastor. Isso você falou uma coisa muito verdadeira. Por que o pastor, ele tem que ter privilégio? Onde está escrito, que capítulo, que versículo está escrito que ele tem que ter privilégio? Ah, não, porque ele é o pastor. Não. Né? O presidente da república não é assim, ele chega em qualquer lugar e come. Exatamente. É o que eu falo, né? É óbvio que dentro da igreja existe uma hierarquia. Eu sou autoridade da igreja, sou pastor da igreja, né? Eu estou pastor da igreja, como eu já fui ovelha de igrejas e assim, a decisão sobre a condição espiritual da igreja está sobre minha autoridade, né? Os gabinetes, as correções, os ajustes. A Bíblia fala disso, dessa autoridade. O pastor tem um cordão, o cajado e o bordão para fazer essas coisas. Mas isso não significa que eu sou uma classe diferente de pessoas. Eu desafio vocês vamos lá pro batismo. Eu desafio vocês ver eu, ou a minha esposa, ou a minha filha, tomando a frente, comendo primeiro que todo mundo. Se tem fila, a gente entra na fila. Se tem 20 pessoas, eu sou 21. Por que a irmã Eliane pode esperar 20 pessoas e eu não? Eu espero, eu vou lá, como. Enquanto isso, eu vou batendo papo com a irmã Eliane, dou meu lugar para ela, converso com o Cristiano, pego um refrigerante. Não, mas no batismo, todo mundo vai comer um franguinho frito e o pastor vai comer filé mignon com purê. Por que é isso? Pastor, é por isso que eu amo a nossa igreja. Eu amo porque é nisso que eu acredito. Eu acredito em Deus na fé. Eu acredito que nós todos unidos se referendamos e nossa fé tem que ser para o Senhor. É tudo honra, glória para Ele, somente a Ele. É nisso que eu acredito. O que é mais impactante para o reino, Cristiano? Você, dá um exemplo, né? Você é obreiro da casa do Senhor, você e sua esposa. Você acabou o culto, imagina, né? Aí você vai ali, pega uma bandeja dourada, cravejada de diamante, que a irmã Eliane preparou, um café expresso, gourmet, para levar para mim, para me honrar. O que é mais impactante no reino? Ou você pegar um café, pãozinho de queijo e oferecer ao seu índio lá, o irmão que está congregando agora, que vai começar a congregar conosco. Fala, tudo bem, índio? Seja bem-vindo à nossa igreja, está aqui um café, de onde o irmão é? Nossa, o irmão se sentiu abraçado, vai ficar na igreja, trouxe a filha dele. O que está cheirando mais impacto pro reino? Isso, pastor, é evangelizar. É isso que Cristo quer. Claro. E eu acredito também que é isso que torna o pastor feliz. Que está vendo que a gente está trazendo, né, para a obra do Senhor. A gente está fazendo nossa parte, não, tem o irmão lá, entendeu? Não agradar o pastor em bandeja de ouro. Mas sim, olha, tem um irmão lá, vou lá conversar com aquele irmão, para ele ficar, né, para ele ser bem-vindo no nosso meio, entendeu? Sim. E eu penso assim. Mas é exatamente isso, e é isso que a gente está construindo. Eu fico feliz quando, por exemplo, a Eliane vem aqui, vem com a Márcia, né, que é a vizinha dela, que é puxando da pessoa. A Márcia está vindo direto. Independente da irmã Eliane poder vir ou não, a Márcia está vindo. Né? A Márcia é minha vizinha aqui, eu moro no 5, mas agora não sei. Quantas pessoas, por exemplo, quantas pessoas desse condomínio precisam? Não estou falando de ficar na nossa igreja, não ficar, o Senhor sabe. O povo que Deus tem para o ministério aqui, Deus tem, não precisa se preocupar com outras igrejas. Né? Deus tem sustentado, eu estou aqui na igreja, estou fazendo um monte de coisa linda aqui para a igreja, está ficando tudo lindo. Então, assim, eu não estou preocupado, mas, poxa, eu fico feliz, né? A Vera e o Abílio, não sei se vocês conhecem uma senhora loura que está vindo, né, com o marido dela todo domingo agora, comunicou domingo que vai permanecer 30 anos de metodista, tomou uma decisão de permanecer conosco aqui, vai se tornar membro da nossa igreja, vai marcar um gabinete junto com a minha esposa, com eles. Né, glória a Deus. E vão permanecer. Então, a minha preocupação não é como pastor, e quero passar isso para vocês, né, para os obreiros, para os irmãos da fé que estão chegando. Qual é a minha preocupação? A minha preocupação é cuidar bem deles. Mais importante do que ter uma bandeja de dourada é nós chegarmos naquele dia, eu chegar para o Cristiano e falar, caramba, Cristiano, nós chegamos até aqui. Olha aqui a Helena. Aí ele fala, olha aqui a Júlia. Olha a Daniela. Eu falei, olha a Tatiana. Aí a irmã Helena fala, aqui, Vitor, o Marcos. Nós conseguimos, pastor. Foi difícil, mas nós entramos no descanso do nosso Senhor. Nós vamos viver eternamente com Ele. É isso. Glória a Deus, aleluia. É isso. As bandejas vão ficar, os microfones vão ficar, o café expresso diferenciado vai ficar. Eu estou mais preocupado, de verdade, como pastor, em não perder ninguém do que outras coisas. Então eu fico feliz quando, né, poxa, eu gosto, eu acho muito legal quando a pessoa fala, não, vamos lá na minha igreja é uma bênção. E que é uma bênção, que seja uma bênção. Então, isso é o reino, né? Esse é o reino. E é isso que nós estamos construindo, né?
E aí, o último item é justamente esse. Eu estou falando isso tudo, mas está no slide, tá, irmãos? Eu vou acabar aqui a aula, mas é que eu estou trazendo as coisas da frente, vocês vão entrando nos assuntos. E o último é o disfarce da espiritualidade, né? 2 Coríntios 11:14 fala, né? Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Apresentar-se como agente da verdade e da luz para ganhar credibilidade e aceitação. O próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Tem muita gente aí disfarçando espiritualidade. Por isso que não se enganem, não se enganem. Ah, o pastor Lúcio tem uma pregação maravilhosa, o pastor Lúcio fala em línguas, profetiza, tem visão, tá. Quem é o pastor Lúcio? Caminha com ele, cara. Não se engane. Quem é o Lúcio dentro da casa dele, para a esposa dele, para a filha dele? Ele dá frutos, ele tem frutos. Uma árvore você conhece pelos frutos, não é pela aparência. Jesus falou da parábola, não, o episódio da figueira, né, que não dava fruto. De longe Jesus viu, olha, tinha um monte de, parecia frondosa, que estava dando fruto. Chegou perto, não tinha fruto nenhum. Jesus amaldiçoou, ela secou. E aí a pessoa vai na igreja, não, e canta muito, prega muito, fala muito, faz isso muito, profetiza muito. Aí tem um monte de gente que segue, profetiza muito, aí descobre 3 semanas depois o camarada está em adultério. Caminhou com ele? Ai, me decepcionei com a igreja. Que, sabe? Caminhou com essa pessoa. Porque a Bíblia fala que tem Satanás se disfarça de anjo de luz. Tem um monte de gente aí com falsa espiritualidade, gente. Enganando as pessoas, ludibriando as pessoas. E só cai nisso quem não estuda a palavra. Está lá na palavra. Ai, meu Deus, é novo? Não, isso aí já está... Tem 2000 anos que Paulo falou isso. Ah, mas como é que a maioria das pessoas cai? Porque não lê. Porque não lê, porque não quer ler, porque não está a fim de ler, porque dá trabalho, que é cansativo. 9h30 da noite, uma terça-feira, a gente tem que ir tendo aula. Mas é uma escolha que cada um precisa tomar na sua vida, né? Então, a relação com as pessoas, né? No caso de tentação, eu já falei sobre isso, né? Opressão e possessão, né? A diferença de opressão para possessão é que a possessão é a manifestação demoníaca mesmo, né? A pessoa manifestar o demônio. A opressão é a pessoa estar com a mente tribulada, o coração atribulado. Muitas vezes nós somos tentados e oprimidos, né? Aqueles dardos inflamados, a gente precisa resistir ao diabo. E a resistência bíblica, né? A Bíblia fala, sujeitais, portanto, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós. Como? Submissão completa a Deus e resistência ativa ao inimigo. Uso da palavra de Deus como arma espiritual. Oração perseverante, né? E vigilância, como está em Efésios, e vida de santidade que não dá lugar ao maligno, como o Cristiano falou no início da aula, e Helena também. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui, né? E finalizamos a nossa aula. Primeiro, né, os demônios são inimigos espirituais reais, que atuam ativamente contra os propósitos de Deus e bem-estar da humanidade. No entanto, sua derrota já foi assegurada por Cristo Jesus, né? Por Cristo Jesus. Colossenses 2:14 e 15 fala, tendo cancelado a escrita da dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrária, removeu-a inteiramente, escrevendo na cruz, encravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, publicamente se expôs ao desprezo, triunfando deles na terra. E eu vou trazer aqui a aplicação prática sobre isso. Esse texto de Colossenses 2:14 e 15, se você tiver uma Bíblia, você circula ele, marca ele. O que ele está dizendo? Olha, tendo cancelado a dívida de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, removeu inteiramente, cravando na cruz. Em resumo, traduzindo, existiu uma dívida contra o cristiano, uma escrita de dívida, igual uma nota promissória, uma dívida. Lá, débitos e créditos. Cristiano foi um bom filho, mas não foi um amigo bom. Dá um exemplo, tá? O Lúcio foi um bom amigo, mas não foi um bom marido. Tem lá, cada um de nós tem lá a nossa ficha lá com a nossa dívida dos nossos pecados. E a Bíblia diz que essa dívida, ela consiste em ordenanças. Que ordenanças? Ordens contra nós. Nós precisávamos morrer por conta dessa... Era contrária a nós. Mas o que Colossenses está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, essa dívida aqui, ó, essa dívida que tem aqui contra o Cristiano, contra a Eliane, contra a Daniela, contra o Lúcio, então, essa dívida, a Bíblia diz que Jesus pegou ela, foi lá na cruz do Calvário e cravou ela lá porque ele pagou ela com seu sangue. Então, a dívida que havia contra a Daniele, contra a Eliane, contra o Lúcio, contra o Cristiano, que Satanás tinha contra nós, ela foi cravada na cruz do Calvário e ela foi paga. Quando Jesus entrega o seu Espírito ao Senhor, ele fala, está consumado, que em aramaico significa tetelestai, que significa está pago. Quando Jesus, o último suspiro de Jesus, ele disse, está pago, tetelestai, está consumado. Então, quando o diabo se levanta contra a Daniele, contra a Eliane, contra o Cristiano, contra o Lúcio, e o que o Senhor diz é, cadê a dívida que havia contra ele? Não existiu, porque Jesus pagou ela na cruz do Calvário, cavou toda a dívida que havia contra
Cada um de nós, Jesus pegou e cravou como uma conta que foi paga na cruz do Calvário, junto com a sua própria vida, e pagou ela. Que você possa tomar posse disso na sua vida. Que Jesus abençoe a sua vida, porque o que ele fez na cruz por nós é algo incomensurável. Não existe força, potestade, principado, poderes, nem autoridades que possam condenar a sua vida. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a sua morte na cruz ela é suficiente para cobrir toda a multidão de pecados. Amém? Desculpa. Amém. 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 Desculpa estender um pouco a aula hoje. Eu acabei começando mais tarde. Perdão, tá mesmo? Foi maravilhoso. Para mim também foi muito aproveitável. Para mim foi maravilhoso também. Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos orar. Um prazer sempre estar com vocês. Semana que vem nossa última aula, amém? Depois eu vou dar um períodozinho de 30 dias aí de férias e nós retornamos para fazer o módulo todo, tá? Vou pedir para a irmã Eliane orar para nós encerrarmos a nossa aula em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te entrego, Senhor, essa aula, Senhor, que estudo maravilhoso nas tuas mãos, Senhor. Que a gente venha, Senhor, a cada dia mais aprender da tua palavra, Senhor. Como é bom, Senhor, estender, Senhor, o que está escrito na tua palavra, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, o pastor, Senhor, que vem nos tendo essa aula, Senhor, esclarecendo nossas mentes, Pai. O Cristiano, Senhor, a Daniele, Senhor, tome nas tuas mãos, Senhor, cada um de nós, Senhor, dê uma noite tranquila, Senhor, debaixo da sua presença, Pai. O culto de amanhã, Senhor, eu te entrego, Senhor, o culto de amanhã nas tuas mãos, Senhor, que nossas vidas, Senhor, que tudo seja feito para honra e glória do seu santo nome, Jesus. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Jesus Amém. abençoe. Amanhã é culto busca, Amém. hein? Jesus Amanhã, abençoe. Deus. Vamos juntos lá amanhã, hein? Amém, amém. Fiquem na paz. Boa noite. Jesus Paz, abençoe. boa noite.